Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 17. Nós temos aqui a parábola do semeador e o propósito pela qual o Senhor Jesus Cristo, Ele contou as parábolas. Então, vamos ler. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte entre pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. E ele diz então: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Então aqui nós temos... nós não vamos falar especificamente sobre uma parábola, ou a parábola do semeador, ou qualquer outra parábola, porque nós já falamos sobre as parábolas de forma abrangente, mas aqui nós temos, nesse texto das Escrituras, nós temos a conclusão do Senhor Jesus Cristo a respeito do propósito das parábolas. Eles dizem aqui, os discípulos dizem, acercando-se dele, ou chegando-se perto do Senhor e acercando-se dele, disseram: por que fala por parábolas? Nós sabemos que parábolas são histórias que o Senhor Jesus Cristo contou, utilizando coisas do cotidiano, da vida do povo, para nos trazer lições espirituais acerca de como nós podemos ser salvos, de como nós podemos nos achegar a Deus, e também do destino daqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, como o seu Senhor, e o destino daqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui que, por isso vos falo por parábolas, porque eles, quem? Os judeus que rejeitaram a Jesus, vendo ou ouvindo as parábolas, eles não compreendiam, eles não entendiam que as parábolas falavam de coisas espirituais, de como nós podemos ser salvos, de como nós podemos herdar a vida eterna. E ele diz: neles
ou naqueles que rejeitam o Evangelho, se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então muitas pessoas, crianças, ouviram as parábolas, as histórias que o Senhor Jesus Cristo contou, mas eles não compreenderam. Eles compreenderam que se tratava talvez de uma ilustração sobre as atitudes que nós deveríamos tomar em determinadas circunstâncias e que nós deveríamos evitar em outras circunstâncias, mas eles não compreenderam que as parábolas falavam de como nós podemos ser salvos. E por que eles não compreenderam, crianças? Ele diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado, quer dizer, não queriam ouvir. O que é ouvir de mau grado? É ouvir de má vontade. Sabe quando a sua mãe ou seu pai te pede para fazer algo e você vai batendo os pés com raiva? Isso é fazer algo de mau grado, com má vontade. Nós podemos ouvir a palavra de Deus dessa forma. Ah, mas eu estou quietinho aqui, mas no seu coração você não quer ouvir, você quer que acabe a aula para que você faça aquilo que você realmente está interessado em fazer. Mas o propósito de nós estarmos diante da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, é que a palavra de Deus realmente ela habite, ela more no nosso coração, faça morada no nosso coração. É ter prazer em ouvir a respeito de Cristo. E ele diz que eles fecharam seus olhos para que não vejam, não ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e os curem. Então, eles não foram salvos. A grande parte daqueles judeus, eles morreram, eles foram condenados, porque eles rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eles taparam os seus ouvidos, eles fecharam seus olhos, e eles não quiseram se arrepender dos seus pecados. E o que aconteceu com eles? Ele diz que eles não se converteram para serem curados. As parábolas falam muito sobre mancos, não é verdade? Aleijados, não falam? E que são esses mancos, esses aleijados? Eu já vi um aleijado, já vi um manco, mas aquilo é apenas para mostrar o quê? Que nós somos dessa forma. Mas eu estou andando, eu tenho as minhas duas pernas, eu enxergo com os dois olhos, talvez eu use um óculos, mas nada demais, eu enxergo bem com óculos. Mas não é isso. Isso aqui é uma cegueira para não compreender a palavra de Deus, para não entender que nós precisamos de um Salvador. Então, nós vimos muitas parábolas, não é? As parábolas, muitas vezes elas nos surpreendem, não é verdade? Porque, como assim elas nos surpreendem? Porque muitas vezes as parábolas, ou nas parábolas do Senhor Jesus Cristo, aqueles que para a gente seriam os heróis, geralmente eles são os vilões. E aqueles que seriam os vilões, os desfavorecidos, as pessoas que não são boas, acabam entrando no reino dos céus. Não é verdade? A gente vê o quê? A gente vê que pessoas ricas, né, como aquele homem que quis construir mais celeiros para acumular riquezas. Nós vimos que aquele homem rico, ele ficou de fora do reino de Deus. O que nós vemos também? Nós vemos que aquele fariseu que orou no templo, né? Nós vemos aquele homem, né, cheio de religião, que orou no templo ali, ele ficou de fora do reino de Deus.
E aquele publicano, aquele que era considerado o maior pecador da sociedade, ele se arrependeu diante de Deus e ele entrou no céu. Então nós vemos essas coisas que nos surpreendem, porque não é interessante que nós marquemos isso, não são pessoas boas que entram no céu. Não é por frequentar a igreja, por ler a Bíblia, por ter pais que são crentes, que me trazem à igreja, que eu vou entrar no céu. Eu só posso entrar no céu se eu for a Cristo. E como eu posso ir a Cristo? Que nem este homem foi. O que ele fez ali? Orou. Ele orou, né? E o que esse homem fez? Ele falou: eu sou bom, não foi? Ele falou que ele era bom, né? Que ele fazia muitas coisas, né, para Deus, não é verdade? Diga, João. Ele falou de si mesmo. Falou de si mesmo, exatamente, João. O que mais que esse homem fez? Eu não vou pegar todas as parábolas, só algumas para ilustrar. O que mais esse homem fez? Ele falou: não sou como este homem. Eu dou o meu dízimo, né? Dou as minhas ofertas, jejuo, faço orações. Então ele estava, crianças, ele estava dizendo que Deus deveria aceitar a ele no céu, pelas coisas que ele fazia. E este homem, o que ele fez ao contrário? Ele falou: não posso entrar no céu porque eu sou um pecador. Porque eu pequei contra o Senhor. Eu nem deveria estar aqui no templo orando. Mas ele falou o que para Deus? Ele falou: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ele pediu misericórdia a Deus. E Deus ouviu a oração de quem? Do publicano ou do fariseu? Diga, Thomas. Do publicano. Deus ouviu a oração dele, né? Então na parábola... Oi? Eu nem sei falar o nome. Então nas parábolas nós temos muitas dessas coisas, né, que nos ajudam a perceber o amor de Deus e a vontade que Deus tem de nos salvar. Se tão somente nós formos a Ele e pedirmos que Ele nos salve, que Ele perdoe os nossos pecados. Nós temos pecados, todos nós. Cada um conhece os seus pecados. Cada um conhece o seu coração. Então, por fora, nós parecemos ser crianças muito boas, mas e no nosso coração? Deus, Ele olha no nosso coração. Ele vê o que está na sua mente. Então é importante. Outra coisa que as parábolas elas mostram, ela mostra o destino final dos homens e mulheres. Ela mostra esses contrastes. O que são contrastes? São dois lados opostos. Um homem arrogante, um homem que quer ser salvo pelas obras, e um homem que se humilha e que se arrepende diante de Deus. Isso é um contraste, lados opostos. Esse se perdeu e este foi salvo. Então a parábola mostra essas coisas. A parábola mostra como que nós devemos nos achegar a Deus, né? Como nós devemos nos achegar a Deus. Nós temos o exemplo das minas, né? Ela mostra como que nós devemos fazer com o conhecimento que nós temos do Evangelho. Nós temos esses exemplos, né, dos servos deste grande rei, e de como ele distribuiu para eles aquela grande quantia de dinheiro, e de como dois grupos investiram e fizeram com que aquele dinheiro multiplicasse. Mas nós vemos que aquele terceiro, ele guardou o dinheiro, não investiu, nem ao menos colocou no banco para dar juros, e para quando o senhor dele voltasse, ele tivesse ali multiplicado aquele dinheiro.
E nós vemos que nós também fazemos assim. Todas as vezes, crianças, que nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos fazendo um investimento também. Deus está te confiando um tesouro que é o Evangelho. Mas o que você tem feito com esse tesouro? Eu esqueço quando eu saio daqui. Eu não me lembro. Eu só pego esse tesouro no domingo só. Não. O que nós devemos fazer com aquilo que nos é ensinado pelos professores? Primeiro, entender que o Senhor Jesus Cristo vai voltar à terra um dia. E Ele vai pedir contas a cada um de nós. Nós somos, em um certo sentido, toda a humanidade, ela vai prestar contas a Deus. É como se fosse todos servos de Deus, irão prestar contas a Deus. Mas será que naquele último dia, quando o Senhor chamar você à sua presença, você vai, e Ele pedir contas a você, você vai ser que nem esse servo imprudente que não investiu? E como nós devemos investir? Ouvindo o Evangelho, retendo na nossa mente, no nosso coração, indo ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, nós estamos investindo, como se nós tivéssemos comprado uma terra, comprado sementes, arado a terra, plantado, e aquela terra produziu frutos, colheita, e a gente pegou aquela colheita, aquele fruto, vendeu e multiplicou o dinheiro. Quando nós ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos a Cristo, pedimos que Ele nos perdoe, que Ele nos salve, nós estamos fazendo isso. Aquele conhecimento que nós temos de Cristo e dessas coisas, ele vai aumentar a cada dia, e nunca vai parar de aumentar, nunca. Então nós temos o contraste também, esses dois lados opostos, destinos finais, o céu e o inferno. Nós temos a parábola que fala do céu e fala do inferno. São destinos opostos que vão acontecer com cada ser humano. Ou eu estarei no céu na presença de Deus, ou eu estarei no inferno, em condenação eterna. A parábola, ela sempre mostra esse ponto final. Mas Deus, na minha escola fala que Deus é amor, que todo mundo vai entrar no céu, que todo mundo é bom, mas não é o que a palavra de Deus diz. O que importa é o que as pessoas dizem ou o que a palavra de Deus diz? Não é verdade? A palavra de Deus diz. Na escola dizem que Deus é o Pai do céu. Deus não é Pai de todos. Deus é Pai daqueles que creem no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus tem um único Filho. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito é o único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Vocês sabem o que é adoção? Vocês são filhos dos seus pais, foram gerados por eles. Mas quando é uma criança que não nasceu dos seus pais, mas os seus pais é um órfão, por exemplo, uma criança que foi abandonada pelos seus pais, e você adota aquela criança, e você vai lá nas autoridades e você adota aquela criança, então aquela criança passa a ser sua filha perante as pessoas, perante o Estado, perante o Brasil. Então, nós somos filhos de Deus, ou podemos ser filhos de Deus assim, dessa forma. Mas então, vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas para ver se vocês estão craques. Eu sei que vocês estão craques, guardam tudo na mente, estão bem espertos. O que nós aprendemos sobre o fazendeiro rico? Aquele que construiu, que tinha grande propriedade, ele construiu mais coisas. Como ele ficou tão rico?
Foi sendo honesto, tratando as pessoas bem? Não, né? Foi o quê? Hã? Não, tratando as pessoas mal, né? Ganhando dinheiro de forma errada. Ele maltratava os seus servos que trabalhavam para ele. Ele roubava. Então ele ficou muito próspero, muito rico. E o que ele disse? Eu vou construir vou destruir esse celeiro e vou construir outro maior, para que eu possa viver de forma o quê? Tranquila, sem me preocupar com nada, né? E por que Deus o chamou de louco? Que louco? Louco. Por que Deus chamou ele de louco? Louco. Fala, Thomas. Porque ele não tinha a palavra de Deus, ele só tinha as coisas materialmente. Sim. Ele não tinha Bíblia. Sim. Ele não preocupou-se em se arrepender dos seus pecados. Ele preocupou-se tão somente com as coisas desta vida. Ele não preocupou-se se a sua alma estava salva ou se estava perdida. Ele não preocupou-se com isso. Então Deus diz que é louco todo aquele que como que eu posso dizer, não dá importância à sua alma. Eu me preocupo com a minha roupa, com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, mas e a sua alma? A sua alma foi salva? Ou você está perdido ainda? Eu me preocupo com o meu tênis, com o meu sapato, com o que eu vou comer daqui a pouco, mas e a sua alma, que é o bem mais precioso que você tem? Você já se preocupou com ela? E também nós vemos a parábola da moeda perdida e da ovelha perdida. O que aconteceu quando a moeda perdida e a ovelha perdida foram encontradas? O que aconteceu? O dono deles fez uma festa. Fez uma festa. O que isso significa? Por que ele fez o que isso significa? Como você descreve? O que são essas moeda perdida e essa ovelha perdida? O que elas significam? Mas não querem responder? Só a Lois e o Thomas? Emma? O que é a ovelha perdida e a moeda perdida? Vocês sabem? O que é? Pode falar, Emma. Nós, exatamente, Emma. Nós somos assim. E nós vemos também que quando a moeda perdida é achada, o que acontece? Acontece uma grande festa, como disse a Lois. E o que acontece no céu quando o pecador se arrepende? Alegria. Não é verdade? Deus se alegra, os anjos se alegram, porque alguém que estava perdido foi achado, foi salvo. João? Nós somos a ovelha e a moeda. E a mulher que procurou era Jesus Cristo. Exato. A mulher é um... Entendeu? A mulher é a busca do Senhor por nós. Outro dia eu assisti a quarta noite inteira. Então, quem se apossou das riquezas de seu pai e viajou para uma terra distante, gastou todo o dinheiro, tudo que ele tinha? O filho? Filho pródigo, né? E o que aconteceu com ele quando ele gastou todo o seu dinheiro e estava passando fome, comendo comida de porcos? O quê? Eles fizeram uma festa quando Jesus chegou? Sim, mas
A pergunta é outra. O que aconteceu, nós vamos chegar aí. O que aconteceu quando ele viu que ele tinha gastado todo o dinheiro e estava passando fome? Ele se arrependeu? Sim. O que ele fez? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Não é verdade? Então nós vemos o seu arrependimento. E o que ele fala? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai recebe ele? Sim. Recebe com alegria. O pai perdoa ele? Sim. Dá uma grande festa para ele? Então, é assim que Deus faz conosco. Nós somos como o filho pródigo, ou filho perdido, que nos afastamos de Deus, estamos gastando a nossa vida, a nossa força para nós mesmos. Para nós mesmos. Mas aqui fala que quando nós realmente pensamos, eu pequei contra Deus, eu não tenho usado a minha vida para o Senhor, foi Ele que me criou, foi Ele que me fez, eu vou a Deus, eu direi a Ele, eu não sou digno, eu não mereço nada do Senhor, mas se o Senhor quiser me receber e me perdoar e me dar uma nova vida, o Senhor fará. Se você fizer essa oração a Deus, Ele fará isso por você. Ele fará. Liste também algumas desculpas que aqueles homens deram naquele grande banquete. Lembra o grande banquete? Em que o Senhor, aquele grande Senhor, Ele convida muitas pessoas honradas e tal, para que participem do seu banquete. O que as pessoas disseram para não ir? Um falou que comprou o quê? Um campo. O outro comprou o quê? Uma junta de bois. E outro deu uma desculpa de que havia? E não poderia ir. Todas essas desculpas são desculpas boas ou ruins? Ruins por quê? Porque quem não quer participar de uma grande festa, não é verdade? Exatamente. E como que você vai comprar um sapato sem antes experimentar? Não é? Como que você vai comprar uma casa sem antes vê-la? Não é? Como que ele compra um campo sem antes se ver? Como que ele compra uma junta de bois e não vai ver antes? Então são desculpas mentirosas. E quantas desculpas nós damos para Deus? Para não estar na casa do Senhor, para não ouvir a sua palavra. O grande banquete nessa história que o Senhor Jesus Cristo contou é o céu. O céu é um grande banquete. Tem uma passagem que o Senhor Jesus diz assim, que Ele diz para aqueles líderes religiosos que eles ficariam de fora. Ele fala assim, vocês verão no reino dos céus, na mesa, Abraão, Isaque e Jacó, e vocês vão ficar de fora. Porque eles foram convidados, mas eles não quiseram ir. Nós também somos convidados a estar com Cristo naquele dia, naquele grande banquete no céu. Mas nós aceitamos já o seu convite? Como que Ele nos convida? Primeiro nós devemos ir a Cristo, entregar a nossa vida a Ele, pedir que Ele nos salve. Esse é o convite que Ele nos faz. Nós vemos também sobre aquele judeu que foi ferido, você lembra? Na estrada, e que ele foi ajudado pelo bom samaritano. Quem é o bom samaritano? Jesus Cristo. O bom samaritano. E quem é o homem? De quem está falando quando fala no homem na estrada? Caído, machucado, ferido. Somos nós, né? Nós somos este homem que está ferido, que está machucado. Nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus Cristo. Como foi que o Salvador pagou para que fôssemos curados? Nós vemos que ali, o que o bom samaritano fez? Ele colocou
óleo nas suas feridas, não foi? Ele o tratou ali como se fosse já um médico. Ele o levou para onde? Hospedagem, né? É como se ele pagasse para ele alugasse um lugar para que ele ficasse. Ele pagou todas as despesas. O Senhor Jesus Cristo já fez tudo para que nós pudéssemos entrar no céu. Como que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos? Como? Morrendo na cruz do Calvário. Ali o Senhor Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação. Ele é o bom samaritano. Lembra que os fariseus chamavam ele de quê? Muitas vezes os judeus chamavam o Senhor Jesus de samaritano. Lembra? Então, quando ele contou essa história, ele usou também a pessoa do samaritano. E eles sabiam que se referia a ele. O Senhor Jesus Cristo veio do céu, nos encontra perdidos, quase mortos ou mortos espiritualmente. Ele nos cura, ele nos salva e ele nos leva até a presença de Deus, ao céu. Então, como é o inferno? O que é o céu? Nós vemos a parábola do rico e do Lázaro. Como é o inferno? É um lugar bom? Um lugar que eu posso montar a minha mesa e fazer um piquenique? Não, é um lugar terrível, um lugar triste, um lugar de escuridão, um lugar aonde vão aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. E por quanto tempo ficarão lá? Para sempre. Se você morrer sem Cristo, você estará no lugar de condenação, no inferno, para sempre. Se você for no inferno, você fica para sempre. Se você for lá para a luz, você fica para sempre. Exatamente, Benjamin. Exatamente. E como é o céu? É um lugar de tristeza? Não, um lugar feliz. É um lugar onde a gente vai ficar sentadinho, sem falar, triste? É um lugar de alegria. É um lugar de grande prazer. É um lugar onde estará o Senhor Jesus Cristo. Pense, crianças, por um pouco. Quão maravilhoso será ver o Senhor Jesus Cristo. Ele é bem diferente do que nós podemos imaginar. Ele é tão bom, Ele é tão amoroso. Ele conhece a cada um de nós. Como será bom ver as suas feridas. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem as feridas do Calvário para sempre, para que nós nos lembremos de que Ele deu a sua vida por nós, de que Ele deu a sua vida por nós. Sim, Ele tem as suas feridas. Então o céu é um lugar de contentamento. E Deus nos adverte, ou Ele nos chama a atenção para os perigos que nos aguardam. Ou as pessoas são carregadas ao céu quando morrem pelos anjos, ou elas abrem os seus olhos no inferno. Isso depende da resposta que nós demos ao Evangelho. Se ouvindo o Evangelho eu me arrependo, eu entrego a minha vida a Cristo, quando eu morrer, os anjos me carregarão até o céu. Caso contrário, se eu morrer sem salvação, sem Cristo, eu abrirei os meus olhos no inferno imediatamente. No momento em que a pessoa morre, que a pessoa fecha os olhos, se ela partiu sem Cristo, ela abre os seus olhos no inferno, no lugar de tormento. E por que o Senhor não ouviu a oração do fariseu orgulhoso? Nós já falamos sobre isso, né? Então nós vamos pular aqui. E também sobre o rei, né? Que viajou, né? E ele deixou o dinheiro ali. Nós também falamos rapidamente sobre isso. E também, para encerrar agora, Benjamin, segura um pouco, tá? E agora, para encerrar, porque o dono da vinha, né, nós vemos o dono da vinha, ele queria cortar a figueira. Ela não dava fruto.
Nós sabemos, o professor que deu aula para vocês, ele explicou. A vinha era plantada, ali nós vemos que este senhor, ele plantou a sua vinha em um terreno bom, um terreno fértil. E geralmente haviam vinhas que já no segundo ano de plantio ali, elas davam fruto, de crescimento, elas já davam fruto. Outras davam no terceiro, o mais comum era que desse no terceiro ano fruto. E ele havia investido muito tempo, muito suor nessa vinha, mas ele veio, ele não encontrou fruto. Ele não encontrou, e o que ele falou, o que ele disse para o vinhanteiro, aquele que cuidava da vinha? Cortar. Eles deixaram mais uma semana. E por que o dono da vinha queria cortar a sua figueira? Porque não dava fruto. E quem lhe pediu para poupá-la por mais um ano? Vinhanteiro. O que o Senhor espera ver em nossas vidas? Semelhante à figueira, o que o Senhor espera ver em nossa vida? Frutos. Mas será que quando o Senhor vem ver frutos, Ele tem encontrado frutos? O que são esses frutos? O que são esses frutos que o Senhor espera ver em nosso coração? Salvação, arrependimento, fé no Senhor Jesus Cristo. Exato. Então, ele não encontrou fruto. O Senhor espera ver arrependimento, que nós nos cheguemos a Deus, a Cristo, e confessemos, falemos a Ele os nossos pecados e peçamos perdão pelos nossos pecados. O que o Salvador fez para que outra oportunidade fosse dada a nós? Nós vemos que o vinhanteiro, ele faz o quê? Ele pede um tempo. Para o quê? O que o vinhanteiro ia fazer? Ele ia cavar, ao redor, fertilizar, colocar fertilizante, tirar talvez ali alguns vermes que haviam, algumas pragas, e aterrar de novo, Talvez a terra estivesse muito compacta, muito dura, e ele cavando e depois jogando a terra novamente, ela ficaria menos compacta, mais macia, para que pudesse as raízes se expandir na terra e assim dar frutos. Então ele faria tudo que era possível para poder que a figueira desse frutos. O que o Senhor Jesus Cristo faz para que nós, quando Ele nos dá mais uma oportunidade, Ele envia a sua palavra. Ele nos chama mais uma vez para que nós venhamos a Cristo. Mas assim como esse dono, nós não temos ali a conclusão da parábola, mas se ele voltou depois de um ano, ele não encontrou frutos, o que ele fez? Se o Senhor Jesus Cristo chegar hoje, voltar hoje, você está preparado? Você está preparado para encontrar com Ele? Ou Ele vai ver frutos de um coração que foi salvo, de uma vida que foi salva por Ele ou não? Será que Ele vai ter que lançá-lo para longe dEle? Então, crianças, essa é a mensagem das parábolas, muito ricas, muito importantes para a nossa vida, e nós precisamos guardar essas coisas no nosso coração. A mensagem das parábolas falam de que o Senhor Jesus Cristo, Ele dá-nos oportunidade, Ele nos dá a oportunidade, o tempo, para que nós sejamos salvos. Mas vai chegar o tempo
que essa oportunidade vai acabar. E como que eu vou estar nesse tempo? Será que eu fui salvo ou não? Tem um versículo para encerrar lá no Antigo Testamento. Benjamin, segura, por favor. Lá no Antigo Testamento, em Jeremias 8:20, que diz: findou a cega, passou o verão, e nós não estamos salvos. Chegará o tempo em que Deus vai recolher o seu trigo, salvos no reino dos céus. Mas o joio, que é descrito também em muitas passagens, aqueles que não receberam o Senhor Jesus Cristo serão lançados na fornalha de fogo. Então, guarde essas parábolas no seu coração e na sua mente.